Bom dia, eu sou o Matheus. Bom dia, eu sou o Jean. Bom dia, eu sou a Cecília. Bom dia, eu sou a Juliana. Bom dia, eu sou a Maria Luísa. Bom dia, eu sou a Rafaela. A gente vai falar sobre o protestantismo, que foi uma grande reforma religiosa que rompeu com a unidade do cristianismo, que teve início no século XVI com Martinho Lutero. As pessoas da época estavam muito descontentes com a igreja, porque elas deviam pagar muitas taxas para ela, como, por exemplo, o dízimo. E, além disso, os mosteiros e os bispos tinham grandes propriedades de terra que viviam às custas das taxas cobradas aos camponeses. O clero também se comportava de forma abusiva diante a sua autoridade, como, por exemplo, a simonia, que era usada para obter privilégios e a venda de cargos da igreja, e também muitos sacerdotes tinham esposas, apesar do celibato obrigatório, e isso era conhecido como nicolaísmo. E a pior desses abusos que fez Martinho Lutero romper com a igreja de vez, que era a venda de indulgências, a remissão dos pecados em troca do pagamento em dinheiro. Então, diante disso, Martinho Lutero pregou um manifesto conhecido como 95 Teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Essas 95 teses teriam sido pregadas lá para discussão de seus alunos, mas alguns deles imprimiram e leram para a população, espalhando assim as censuras da Igreja Católica. Diante disso, o Papa Leão XX redigiu uma bula condenando Lutero e exigiu sua retratação. Lutero, porém, queimou a bula em público, o que agravou a situação. Dessa forma, ele rompe com a Igreja Católica e cria a protestante. Agora vamos falar sobre o luteranismo. Então, Lutero ele vai abrir a reforma protestante e vai fundar o luteranismo. Então, ele funde esse luteranismo com a principal doutrina sendo a salvação ser por meio da fé de cada indivíduo. Então, ele segue o mesmo esquema da Bíblia Sagrada, da Igreja Católica, segue muitos preceitos, só que também, como ele era um professor, teólogo, estudioso, ele se dava muito bem esse livro. E acabou que ele teve várias indignações com a Igreja Católica. Então, como vimos, a principal foi a venda de indulgências, porque como ele acreditava na fé se dando pela salvação de cada indivíduo por meio da sua própria fé, então ele criticava as pessoas poderem pagar os seus pecados, comprar a sua fé com dinheiro. Então ele criticava muito isso. Então foi a primeira religião fundada na Reforma e os seus seguidores eram chamados de protestantes. Pode passar. Então ele desenvolve a sua própria teologia acreditando muito na individualidade. Então a fé se dava pela individualidade. Ele também falava, por meio dessa individualidade, que as pessoas não precisavam mais de um clérigo, de um pastor para explicar a palavra. Eles mesmos tinham que buscar o seu conhecimento da Bíblia. Então por isso teve as 95 teses, que foi discutida entre seus alunos diversos pontos da Igreja Católica que tinham para ser melhorados. Então ele cria esse luteranismo, cria os seus pontos que ele criticava, fundando sua religião baseada muito no indivíduo. Então se espalha por diversos lugares do mundo e para diversas pessoas. Pode passar. Ele então precisa sintetizar os seus conhecimentos, sintetizar a sua religião. Então ele ajuda a criar a Rosa de Lutero, ou o Selo de Lutero, que reúne mais ou menos as informações da sua religião, que é simbológica tanto as cores como os símbolos. Então, primeiro, a gente tem a cruz, para representar Jesus Cristo, representar ao mesmo tempo dor e amor, o amor do coração em volta, porque Jesus Cristo morreu, foi crucificado pelos seus fiéis para dar um amor para eles. Foi uma forma de amor essa crucificação, uma forma de salvação. E esse coração é para reafirmar os fiéis terem a fé em Jesus Cristo, a fé nessa cruz, para reafirmar esse amor. Aí temos a rosa branca, para representar os anjos, representar paz, alegria. Temos o azul também, representar algo celestial, que Deus dá um gostinho, esperança. E principalmente temos esse anel dourado em volta, um anel, como vamos dizer assim, que eles falavam que era um anel sem fim, para mostrar que o amor, a promessa de Deus e a aliança dos seus fiéis com Deus não tem fim. É isso. O calvinismo é uma doutrina religiosa criada por João Calvino em 1536 e que defende a predestinação, ou seja, que a salvação já foi determinada por Deus. João Calvino, um francês nascido em 1509, que desde cedo interessou-se por religião, aos 18 anos já era declarado mestre em teologia. Em 1533 e 1534, converteu-se ao protestantismo, mas como na França, que era predominantemente católica, não havia liberdade religiosa, ele se mudou para a Suíça.
Além de predestinação, os calvinistas acreditam que o trabalho deve ser valorizado como um dom de Deus. Os bons costumes devem ser seguidos rigorosamente e o indivíduo deve ter uma relação própria com Deus, sem intermediários. Calvino se opôs ao fato de a Igreja Católica ser a única forma de o fiel se relacionar com Deus. Cada fiel recebia um talento, um dom de Deus, e deveria colocar sua aptidão em desenvolvimento. Dessa forma, o calvinismo valoriza o trabalho e os seus frutos como um acúmulo de capital. Calvino divulgou suas ideias em livros. O mais importante é As Institutas da Religião Reformada, publicado em 1536, que teve influência na formação da fé reformada e na expansão do calvinismo pela Europa. O que diferencia o calvinismo e o luteranismo é a salvação. Enquanto os calvinistas consideram a salvação como algo já determinado por Deus, os luteranos acreditam que a fé e as boas obras abrem um caminho para a salvação do fiel. O símbolo do calvinismo é a tulipa. A tulipa se tornou o símbolo por 5 pontos da doutrina calvinista. Cada inicial destes pontos corresponde às letras do nome dessa flor em inglês, tulip. Depravação total por conta do pecado original, aquele cometido por Adão e Eva, relatado no livro bíblico de Gênesis. O homem nasceu mal por influência desse pecado. Para que ele pratique o bem, é necessária a ação de Deus. Eleição incondicional. A salvação do homem não depende dele próprio e nem das suas boas ações. Quem pode salvar é Deus, e ele escolhe quem será salvo e quem será condenado. Para os calvinistas, essa opção divina pode parecer injusta, mas como todos estavam no pecado e Deus escolheu alguns, segundo a doutrina, isso seria justo. Expiação limitada. A morte de Jesus Cristo na cruz não significou a salvação de toda a humanidade, mas sim dos eleitos de Deus. Graça irresistível. O indivíduo que foi escolhido por Deus não pode negar o seu chamado. Perseverança dos santos. Ao atender o chamado de Deus, o homem assume a sua fé para sempre, e apesar das dificuldades, permanecerá firme em sua crença. Vamos falar sobre o anglicanismo. O anglicanismo surgiu em 1534, quando o rei Henrique VIII optou pela separação da igreja, pois queria se separar de sua esposa Catarina Aragão. Porém, o tio de Catarina auxiliava o sacerdote contra essa atuação. Então, o rei obrigou o parlamento para que gerasse diversas leis. Uma dessas leis era que a igreja ficasse submetida ao Estado. Com isso, Sua Majestade passou a ter poder nos cargos ecléticos e se tornou o principal representante religioso. As crenças, as doutrinas e as dogmas da igreja se assemelham com a da Igreja Católica. Dentre as principais semelhanças, destacamos os fatos do anglicanismo acreditarem na palavra cotidiana, na escritura sagrada, bem como de praticarem o sacramento do batismo e da Eucaristia. As principais ideias do anglicanismo foram a extinção do culto aos santos, a Bíblia é a única fonte de fé, a salvação humana se dá pela predestinação e o Cristo está presente na Eucaristia em espírito. No geral, o protestantismo segue a doutrina agostiniana da eleição. A crença ela é baseada em que a salvação parte da graça de Deus. Assim, para os protestantes, a autoridade da igreja é vinculada à obediência da palavra de Deus e não à sucessão apostólica. A igreja cristã existe no local onde tem e executa e obedece a palavra de Deus. Acredita-se também nos 5 pilares basilares do protestantismo, ou como são conhecidos os 5 solas, que é a sola Escritura, que é somente Escritura, solus Christus, somente Cristo, sola Gratia, que é somente graça, sola Fide, que é somente a fé, e sola Deo, sola Deo Glória, que é glória somente a Deus. Na conclusão, eu trouxe aqui que como que essas vertentes aí do protestantismo estão nos dias de hoje. O luteranismo ele se espalhou por todo o mundo, mas ele está principalmente ali na Alemanha e na Suécia. Ele meio que se dividiu em 2 grandes organizações, o Conselho Luterano Internacional e a Federação Luterana Mundial.
na qual está afiliada a Igreja Luterana do Brasil. O calvinismo influenciou o surgimento de novas vertentes do protestantismo. E nos dias de hoje ele está ligado às igrejas presbiterianas também, ou às igrejas reformadas. Hoje em dia, a comunhão anglicana é a terceira maior denominação cristã do mundo. Tem mais de 80 milhões de membros e igrejas ao redor de todo o mundo.